Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Aqui, como sempre, nós discutimos assuntos bem interessantes, bem importantes, sobretudo para quem é da área de letras, língua portuguesa, ou linguística, ou literatura, mas também para os curiosos, para qualquer pessoa que queira se aprofundar sobre a língua portuguesa, gente, que na verdade é um dever de todos os cidadãos, tá? Você sabe de onde vem a gramática chamada gramática tradicional ou gramática normativa? Então, essa gramática, essas regras de sujeito, predicado, essas coisas, quando que surgiram essas primeiras reflexões sobre a gramática? Qual é a nossa vertente? Quem iniciou esses pensamentos sobre a língua? Quem é que começou a entender que num enunciado existe um ser de quem se fala, que a gente chama isso de sujeito, e existe aquilo que se fala deste ser que a gente chama de predicado? Pois é, gente, isso acontece já desde Platão, aliás, desde Sócrates, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, os alexandrinos, depois a gente vem para os romanos e segue aquela longa tradição, ainda com os grandes gramáticos romanos, Varrão, dentre outros, e segue a tradição aí de Santo Agostinho e tal, e chega até nós. Pois é, nós temos uma gramática bimilenar, vamos dizer assim. Então temos uma gramática que já data aí de mais de 2000 anos, gente. Então é uma tradição gramatical muito forte mesmo. E aí, se você quiser iniciar os estudos nessa área gramatical, nessa tradição gramatical, eu sugerirei para você 4 livros essenciais e 4 livros muito bons para quem quer realmente iniciar os estudos. São livros introdutórios, são livros que qualquer estudante consegue depreender ali, obviamente que não só com uma leitura de qualquer jeito, obviamente que é necessária uma leitura mais atenta, mas um estudo mesmo, não uma leitura de qualquer jeito, mas são livros que são realmente muito bons para quem vai introduzir os estudos na historiografia, gente, ou normalmente nesse momento aqui na história especificamente da gramática, nessa tradição gramatical. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse livro chamado Tradição Gramatical e Gramática Tradicional, Fundamentos da Gramática Tradicional, Leitura Crítica das Gramáticas Escolares e Análise da Sintaxe do Português, da professora Rosa Virgínia Matos e Silva. Gente, esse livrinho aqui não tem nem 60 páginas, no máximo 68 páginas. É um livro muito interessante mesmo, dividido em 4 partes básicas. Aqui ela vai iniciar sobre a gramática tradicional, depois falar sobre o perfil histórico, depois a análise da sintaxe do português. Aliás, essas são 3 partes básicas. E aí ela vai, obviamente, falar aqui das questões da gramática tradicional, de quando começa a gramática da língua portuguesa. Nossa primeira gramática, a gente sabe que foi do Fernão de Oliveira, lá em 1536, se eu não estiver enganado, tá? E aí ela vai falar nessa parte histórica aqui de Platão, a Dionísio de Trácia, ou da Trácia, o Dionísio de Trácia, gente. A gente entende, pessoal, segundo os estudos, que a gramática de Dionísio de Trácia, que foi um estudioso, foi um gramático da Biblioteca de Alexandria, foi a primeira gramática, estruturada, no sentido de pensar gramaticalmente falando, de um estudo especificamente sobre a língua e para entender certos aspectos da língua. Claro que ela foi voltada para os gregos antigos, para o estudo das obras homéricas, sobretudo, tá? Então, as primeiras reflexões datam mais ou menos a seguinte questão, de Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles reflete sobre isso ali, e os estoicos refletem também.
E aí, em Trácia, né, na Biblioteca de Alexandria, dizem que havia vários gramáticos, né, e se destaca aí o nome do Dionísio, né? Então, o Dionísio da Trácia, ali no século II a.C., mais ou menos, gente, tá? Então, ela fala dessa história, e aí depois a gente vai saber aí da gramática de Donato, já o romano e tal. E aí, essa tradição que chega até nós, tá? É uma gramática bem boa. Esse livro aqui, gente, é um livro bem interessante mesmo, que dá essa história de maneira bem rápida pra gente, né? Então, é Tradição Gramatical e Gramática Tradicional, da professora Rosa Virgínia Matos e Silva. Infelizmente, ela faleceu, né, já recentemente, mas deixou muita história pra gente, deixou muito estudo, sobretudo muitos estudos ligados à história da língua portuguesa, gente, tá certo? É um livro muito bom. O outro livro, gente, que eu indico para você que quer entender melhor essa questão da história da gramática mesmo, é esse livro aqui do Francisco Eduardo Vieira, A Gramática Tradicional, História Crítica, né? Mais uma vez, eu vou mostrar aqui o livro, A Gramática Tradicional, História Crítica do Francisco Eduardo Vieira. Aqui foi resultado da tese dele, tese ou dissertação, não me recordo, mas que foi colocado em forma de livro, está bem didático, bem fácil de entender. Eu mesmo já li muito esse livro, não só uma vez, mas como eu leio para fazer citações, para fazer referências e tal. Então, eu realmente já tenho lido, né, gente, as referências muito boas dele. Então, para quem quer iniciar, esse livro é fundamental. Na primeira parte, ele vai falar sobre a doutrina gramatical na história dos estudos linguísticos ocidentais. Aí, mais uma vez, ele volta para aquelas questões que eu já disse, né, gente? Lá de Alexandria, de Sócrates, Platão, Aristóteles. Volta também essa teoria aí, essa linha da questão da linguística aí. Vai falar sobre o campo teórico e o campo doutrinário, vai aprofundar muito mais, obviamente, do que esse da Rosa Virgínia, né? Então, na parte 2, na parte 1, gente, desse livro, ele volta mesmo lá às origens, como eu já disse. Na parte 2, ele vai falar do legado de Alexandria, né? Então, o legado alexandrino da doutrina gramatical, né? Então, aqui a filologia e gramática na Alexandria Antiga e o movimento da gramática, né, tradicional, a técnica de Dionísio de Trácia, como já falei. Ou seja, então, assim, em todo livro que você procurar a história da gramática, você vai encontrar essa mesma questão da gramática, da técnica gramática do Dionísio de Trácia, gente, tá? Então, ele vai falar sobre essa também. No capítulo 3, ele segue agora, fala das gramáticas latinas, a consolidação e difusão da tradição de Alexandria. Então, assim, vamos recapitular a história mais ou menos. Então, lá nos primeiros, né, pensadores gregos e tal, refletem sobre a linguagem. Platão vai discutir sobre a questão do nominador, né, de quem coloca o nome, de onde vem o nome, se o nome já traz alguma coisa na sua essência ou não. Depois Aristóteles acrescenta algumas classes gramaticais. Depois ainda Platão no Sofista discute a questão do sujeito e do predicado, do ônoma e do rema. Os gramáticos de Alexandria organizam esses estudos e vai haver aí a primeira gramática, a técnica de Dionísio, e os romanos pegam isso e vão consolidar esses estudos de Alexandria, gente, tá? Então, na terceira parte, ele vai falar aqui sobre as gramáticas latinas, e vai dizer aí a consolidação e difusão da tradição de Alexandria. Então, da técnica grega à arte latina, ou seja, da arte da gramática grega à arte da gramática latina. Vai falar sobre os principais, obviamente, o Varrão, Donato e o Prisciano, né? Depois vai trazer para aí a questão da Idade Média, realmente. Na parte 4, ele vai falar sobre a gramatização das línguas europeias modernas, certo? Na parte 5,
vai falar sobre os primeiros instrumentos de gramatização do português, já quando a língua portuguesa está ali se formando, aliás, e já na primeira gramatização ali, gente, tá? No capítulo 6, a orientação lógico-filosófica nas gramáticas, né, do português. Essa tradição lógico-filosófica, gente, é o que nós temos de mais forte na gramática tradicional, né? E ele vai falar, obviamente, aí da gramática dos irmãos Royal, de Port Royal, do Lancelot e do Arnaud, tá? As gramáticas filosóficas do português, depois a situação brasileira. No capítulo 7 vai falar da abordagem científica da gramatização brasileira, da arte à ciência, vai falar da gramática do Júlio Ribeiro, e vai ser o precursor nessa questão. No capítulo 8 vai falar do panorama da gramatização do português no século XX. E aí as gramáticas anteriores à NGB. A gente sabe que a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, data aí de 1959, gente, tá? E as gramáticas tradicionais do Brasil contemporâneo, gente. E por último ele fala aqui o paradigma tradicional de gramatização, que ele vai chamar de PTG, tá? E aí a gente acaba comprovando que a gramática mais moderna, mais atual, vamos dizer assim, do Celso Cunha, a moderna gramática do português contemporâneo do Celso Cunha, ela tem sim traços lá com a técnica de Dionísio, como a gente segura essa linha. Então essa é uma tradição realmente milenar, gente, que acontece aqui. Então esse livro aqui, gente, eu recomendo demais, é um livro muito legal. Além disso, ele é muito didático nesse livro. Há uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Tá aqui, encontrei. Esse quadro aqui, gente, é muito legal. O quadro das gramáticas, né, da história das gramáticas de língua portuguesa. A primeira do Fernão de Oliveira, lá em 1536, lá em Portugal, obviamente, vai dizer o conceito de cada uma. Muito interessante esse livro, gente, muito bom mesmo para quem vai iniciar e aprofundar, obviamente, organizar as ideias sobre a história da gramática, tá? Outros 2 livros que eu indico são livros da professora Maria Helena de Moura Neves. Gente, é este aqui, A Vertente Grega da Gramática Tradicional. Um livro muito bom mesmo, muito interessante. Segue a mesma história, vai procurar lá na questão da teorização dos primeiros dos gregos e tal. As primeiras reflexões teóricas dos gregos. Vai falar dos sofistas, né? Só que esse livro aqui vai aprofundar realmente essas primeiras questões. Ele não tem essa linha histórica como a gente tem aqui. Então ela barra aí na formação da gramática mesmo, tá? Então assim, aqui não vai falar da gramática na Idade Média, da gramática, não. Vai falar da formação da gramática, lá na vertente grega da gramática tradicional. Então, a vertente grega da gramática tradicional, uma visão do pensamento grego sobre a linguagem. Como que esse pensamento grego, obviamente, influencia até nós. É o livro da professora Maria Helena de Moura Neves. Então, na parte 1, ela vai falar sobre a linguagem vivência da vivência à teorização, né, a experiência da linguagem entre os gregos e as primeiras reflexões, vai trazer essas questões. Depois, a linguagem para os sofistas. A gente sabe que os sofistas usavam a linguagem para convencer as pessoas, para persuadir, independentemente disso ser verdade ou não. E essa crítica aos sofistas de que eles usavam a linguagem para persuadir, independentemente de se chegar à verdade, é que é feita por Platão, sobretudo no livro Os Sofistas, gente, tá? E aqui ela vai falar sobre o crátilo, a questão dos nomes, e o sofista, onde ele vai falar do sujeito e do predicado, o logos, que é o enunciado, que é a frase, que é a oração, tá? Depois a teoria linguística em Aristóteles, o logos e o lexis, né? O Aristóteles acrescenta, depois fala do trabalho dos estoicos, a lógica, a dialética e tal. Na parte 2, em que ele vai falar sobre a gramática, vai falar sobre Zenódoto, Aristófanes, Aristarco, né? As obras específicas da Dionísio de Trácio e Apolônio de Escóbulo, que era filho do Dionísio, gente, nesse caso, tá? E os fatos da gramática, os elementos, as partes do discurso, as categorias gramaticais e tal. Na parte 3 vai falar aqui sobre os procedimentos
e os critérios de classificação, tá? Então vejamos, para tudo na questão grega. Então, neste livro você não vai encontrar essa vertente, essa linhagem que você encontra, por exemplo, neste aqui. Se você quiser entender a linhagem completa dos gregos até aqui, é este livro. No entanto, este da Maria Helena aprofunda muito mais a questão lá na Grécia Antiga mesmo, gente, tá? E aí o outro livro também é da gramática, é da professora Maria Helena de Moura Neves, né? A Gramática, História, Teoria e Análise. História, Teoria e Análise e Ensino, gente, da professora Maria Helena de Moura Neves. Também ela faz a mesma coisa. Vai para a história e não tem como não voltar para os gregos antigos, para a mesma coisa que eu já falei para vocês. Daqui a visão da gramática, eu também já usei em alguns textos meus, né? Obviamente que isso aqui, já nessa primeira parte, é mais resumido também do que essa. Então, se você quiser realmente saber, eu quero me aprofundar mesmo nos pensamentos dos gregos sobre isso, é este livro aqui. Eu quero entender a história como um todo, de lá para cá, este. E aí também este é recomendado para entender essa história, né? Teoria e tal. Então, neste livro, na primeira parte, você vai encontrar aqui a história, né? A história do surgimento da disciplina gramatical do Ocidente, é a mesma coisa, gente, que eu já falei para vocês, tá certo? Sobre isso, a gramática dos gregos, Dionísio, Apolônio, tal e tal e tal e tal. Na parte 2, teoria e análise, a teoria linguística e a prática das investigações gramaticais segundo uma determinada base teórica. Vai falar sobre essa questão mesmo da teoria e análise da gramática e tal, né? Gramática de valência e tal e tal e tal. E na parte 3 vai falar sobre o ensino, né? O ensino da disciplina gramatical, questões ligadas ao ensino da gramática, o ensino da gramática, reflexões sobre o ensino da gramática nas escolas de primeiro e segundo graus, na época em que ainda se usava essa nomenclatura aí, tá? Então, gente, aqui são os 4 principais livros para quem quer estudar gramática. História da gramática. Claro que há outros, né? Outros aí, e você pode citar nos comentários, você pode perguntar e a gente vai respondendo, tá certo? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo porque realmente são 4 livros em que eu apresento, tá certo? Aqui os 4 livros. Foi um prazer e até a próxima.